A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. O caso Marielle Franco, que já dura 6 anos sem uma solução, que todo mundo está esperando, chega agora ao Supremo Tribunal Federal. E se chega ao Supremo, é porque envolve alguém que tem foro privilegiado. O Ponto a Ponto está começando. Quem nos visita hoje é o advogado Floriano Brito Júnior. O doutor Floriano vem falar conosco sobre o 15 de março, que é o Dia Internacional do Consumidor. Isso foi estabelecido pela ONU em 1985. Ele é especialista no assunto e veio trocar umas ideias conosco sobre o tema. Floriano, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Tudo em paz? Tudo bem, tudo em paz. O que é que a ONU quis fazer com um Dia do Consumidor? Pois é, essa data a gente sempre fala nas aulas, 1985, que remete a 1962, um discurso do famoso presidente americano John Kennedy. Ele falou sobre ali o que seriam 4 princípios básicos que deveriam nortear o direito do consumidor. Não existia uma legislação específica e os Estados Unidos foi o primeiro país a fazê-lo, né? Então ele mandou esse discurso, essa missiva para o Congresso Nacional americano, que tornou lei com base nos 4 princípios do discurso dele, que foi no 15 de março. E aí a ONU, pegando essa ideia, em 1985, editou uma resolução para os países membros que eles também adotassem uma legislação própria sobre o direito do consumidor, que foi exatamente o que o Brasil fez 5 anos depois com o Código do Consumidor em 1990. Então essa data tem essa marca e tem esse momento de início para o mundo todo do direito do consumidor. A música diz que todo dia é dia de índio. Dá para dizer que todo dia é dia do consumidor também? Todo dia é dia do consumidor. Eu sempre falo que direito do consumidor é, antes de tudo, cidadania. A gente é consumidor o tempo todo. Sim. A gente está conversando agora, nossos celulares estão ligados, estão transmitindo dados, recebendo dados, e isso faz parte de um contrato, de uma relação de consumo que a gente tem com a empresa para fazer isso, e a gente quer que isso funcione, quer que esteja contento. O transporte que a gente utilizou para vir para cá, a roupa, as pessoas que estão nos assistindo em casa estão assistindo através de uma televisão, através de um celular, do notebook, que fizeram aquisição no mercado. Então tudo isso é relação de consumo, e elas se dão 24 horas por dia. Toda relação que ocorre excessivamente, digamos, em tempo e em intensidade, também tem mais chances de conflito. Por isso que o direito do consumidor é cidadania. A gente tem que saber os direitos que tem para que a gente possa pleiteá-los. Agora, por que é que essas relações entre fornecedores e consumidores são quase sempre conflituosas? Pois é, pelo excesso de relações que existem, a gente cada vez tem mais consumo de produtos e serviços. O direito do consumidor só se preocupa com produto ou serviço. Mas todo mundo hoje tem algum tipo de produto ou algum tipo de serviço que foi oriundo de uma relação de consumo. E então, a intensidade, a quantidade das possibilidades levam ao conflito. Imaginem isso antes do Código do Consumidor, década de 90, década de 80, de superinflação. Sim. Sem Código do Consumidor, caótico, né? Os famosos fiscais do Sarney, lembra? Pois é, o máximo que a gente tinha de aproximado de um órgão de defesa do consumidor era a SUNAB. Tinha as associações de dona de casa de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul tinha também, que existe até hoje, né? Mas era tudo muito simplório, né, para o momento. Depois veio o Código do Consumidor, e aí a gente tem esse momento que vai, aí já com 33 anos de Código do Consumidor, né, que a gente ainda está se adaptando. Eu não sei se é impressão, mas eu noto que essas relações têm melhorado, né? Tem melhorado, mas tem melhorado às custas de educação para o consumo, às custas de momentos como esse, que a gente para falar sobre o Código do Consumidor, sobre o direito do consumidor. Então você percebe que o cidadão, ainda que não tenha a perfeita noção dos direitos que tem, e nem é preciso, porque ele não é da área, mas ele levanta o dedinho ali, né? Eu tenho meus direitos. Ele sabe que tem algum, ele sabe a quem pode recorrer. Estou com problema, vou ligar para o PROCON, vou buscar o judiciário. Então, essa educação permanente que a imprensa ajuda demais a fazer isso, né? Divulgando, abrindo espaços, faz com que o consumidor, e nesse caso o cidadão, por isso que eu digo que é cidadania, ele saiba dos seus direitos e saiba a quem recorrer. Daí, então, óbvio, as relações vão ficando mais pacíficas, porque o próprio fornecedor sabe que, em agindo de forma inadequada, vai ter ali um consumidor mais preparado a reagir, né? Sim. Quando a gente fala sobre o trânsito,
O sujeito, quando é condutor, ele tem um comportamento. Quando ele é pedestre, ele tem um outro e quer exigir daquele que está conduzindo o veículo. Na relação fornecedor-consumidor, não tem alguma coisa parecida, não? O sujeito que é consumidor, ele também pode ser um fornecedor de outro serviço. Aí ele se comporta do lado de cá do balcão de um jeito, do lado de lá do balcão de outro. Ocorre isso? Ocorre sim. Inclusive porque a relação de consumo pode se dar, por exemplo, de empresa para empresa. E uma empresa fornecedora também pode ser uma empresa consumidora. Perfeito. Então, há uma diferença, sim. E na sala de aula, onde eu estou nos dois polos, também dou direito de empresa, eu tento fazer com que vejam que existem polos distintos, mas não há a necessidade de que sejam de conflito. Devem convergir. Mas é humano até que você estando em determinada posição, você queira, é o famoso trazer a brasa para a sua sardinha, né? Então, você queira trazer aquela situação para a sua situação de momento, né? Agora, eu sou consumidor, vou procurar um momento mais protetivo. O que ele não faz quando é fornecedor. O que não faz quando não é fornecedor. Mas, então, o fornecedor que busca encampar a ideia do Código de Defesa do Consumidor, por isso que é regra que haja um código lá disponível em todo estabelecimento, ele reduz a margem de conflito, e ele cativa melhor o consumidor. O consumidor, ele é cativado muito mais pela ausência de problema, do tratamento que recebe e, às vezes, pela resolução do problema. Houve um problema e o fornecedor rapidamente resolveu, assegurando aquele direito do consumidor. Conquistou, porque ele vai dizer... E ele faz a propaganda. Faz a propaganda. E a propaganda ruim, né, anda muito mais rápido que a boa. Então, é melhor você ter alguém falando bem de você do que 10 pessoas falando bem, não passa, em termos de propaganda, uma falando mal, né? Eu já vi muito isso. Por exemplo, o cidadão é sindicalista de alguma área, aí um dia ele, por acaso, vira patrão, bota uma empresa pequena, média ou grande, ele se comporta completamente diferente de quando era sindicalista, né? Completamente diferente, infelizmente. Ocorre. Eu tenho visto muitos problemas também nas empresas aéreas que atuam aqui no Brasil, as três maiores, Gol, Azul e Latam, e vi um comparativo feito entre comportamento do passageiro brasileiro e o comportamento do passageiro americano, norte-americano, por exemplo. Em cada 1.000 voos nos Estados Unidos, há uma reclamação da empresa. Aqui de 1.000 tem 100, 200... E muitas empresas estão reclamando que estão ameaçadas de quebrar, porque parece que é uma espécie de indústria de reclamações e de empresas que até compram aquela ação. Como é que a gente analisa isso? Pois é, isso já foi até pior, né? No final dos anos 2000, a gente falava muito na indústria do dano moral. Sim. Né? Tudo praticamente que... Podia dar um espirro, né? Era dano moral. A gente tem casos assim que são... que até em sala de aula a gente conta que são... praticamente esdrúxulo, né? Absurdo. Tem um de avião em que a pessoa perdeu um pincel de maquiagem e processou a empresa por dano moral e ninguém sabia nem sequer se foi ela mesmo que perdeu, se levou. Ou seja, pode até nem dar em nada do ponto de vista de indenização para a empresa, mas ela vai mover seus advogados, vai ter um custo naquilo ali, na manutenção daquele processo. O judiciário vai ter que mover a sua máquina estatal para julgar uma ação que era de um pincel de maquiagem. Professor, não é importante o pincel de maquiagem? É sim, eu digo no contexto de mover o judiciário para isso, né? Por isso que a consciência do consumidor norte-americano nesse estudo aí se mostra diferente da nossa. Óbvio que tem situações que dependem de apreciação pelo judiciário, o consumidor precisa reclamar. Às vezes é negligência mesmo da empresa. Às vezes é da empresa. As empresas, sobretudo as aéreas, a gente vê vídeos na internet de como eles tratam a bagagem, né? Jogam de qualquer jeito, perdem, extraviam, quebram, danificam, voos cancelados, voos que atrasam. Mas o equilíbrio dessas relações vai se dar com as reclamações que sejam realmente importantes e uma efetiva punição às empresas que não se enquadram no direito do consumidor. E, com o tempo, aquilo se equilibra. Como os Estados Unidos começaram muito antes da gente, então, eles já atingiram ali um ponto de equilíbrio e os serviços acabam sendo melhores, até porque aqui nós temos 3 empresas, lá eles têm 12, 20, então a concorrência é maior. Quanto mais concorrência, tentativa de conquistar o consumidor através do bom serviço. Pois é, nesse quesito eu observo que quando você hoje vai comprar um bilhete aéreo, é um contrato. E lá no final tem li e concordo com as condições aqui estabelecidas, algo mais ou menos assim. E às vezes um avião atrasa a sua chegada por condições da meteorologia, que a empresa absolutamente não tem culpa. Mas aquilo vai ter um reflexo, porque alguém que vai chegar atrasado no destino, tinha uma consulta, tinha uma audiência num fórum, na justiça. Como é que se resolve isso? Pois é, no direito do consumidor, diferente do direito civil, não se verifica a presença do dolo ou da culpa, né? Então, mesmo que o fornecedor do serviço que ocasionou dano a alguém não tenha agido com culpa, como é o caso de uma empresa aérea que não conseguiu levantar voo porque o tempo não era favorável, condições climáticas, mas ainda assim ela é responsável, é a chamada no direito teoria do risco. Se você se propõe a exercer aquela atividade, sabe que os riscos são inerentes também àquela atividade. E se acontecer,
você terá que arcar com o eventual dano que alguém venha a sofrer. Nem sempre vai haver um dano porque um voo foi cancelado, mas, de fato, alguém que vai se apresentar num programa, que vai fazer uma audiência, que vai para uma cirurgia, que vai viajar a trabalho para uma reunião, pode, sim, sofrer algum tipo de dano em razão daquele cancelamento. É exagero, doutor Floriano, dá para dizer que nós, brasileiros, todos os dias somos burlados de alguma forma? Com certeza somos. Por ser uma legislação nova, 30 anos é muito novo para o direito. 30 anos é novo para tudo, inclusive, né? Para o direito, sobretudo. Legislação nova, pouca consciência de consumo, o brasileiro ainda não tem. A gente não tem boa educação para o consumo, a gente não tem boa educação financeira, né? A gente Aliás, parece que um dos grandes problemas do Brasil é a falta de educação. Né? Falta de educação no geral e a financeira também. Então, a gente se encanta com a compra parcelada. Eu posso comprar isso em 10 vezes de 50. Aí pensa, poxa, R$50. Será que eu não posso pagar 50? Claro que eu vou comprar isso aqui. Aí compra mais uma frente ali de 10 de 75. Eu não posso pagar 75. Quando junta tudo isso... mas é 75, é 50 com 75, né? E quando vê, o cartão vem enorme, aí vai lá calcular para ver se bate mesmo. Claro que bate, né? Foi você que fez a compra. O problema é que você não pensou. O cartão é empréstimo imediato, né? Então, essa educação financeira, onde eu tenho que aprovisionar antecipadamente meus custos fixos, o que eu não posso gastar da minha receita e deixar ali para o final, o que de fato eu posso dispor, isso raramente é feito, né? Que uma empresa faz, uma empresa tem que fazer. A gente tem que fazer, as pessoas, as famílias são pequenas empresas do ponto de vista de receita e de despesa e precisam agir assim. E a educação financeira, como não chegou ainda na grande maioria da população, e eu não me excluo disso, a gente acaba sofrendo bastante ainda. Pois é, a gente vê muito isso quando a pessoa se empolga para comprar um carro ou uma moto. Aí vem o valor da prestação, aí diz, eu posso pagar, né? Mas esquece que ali você vai ter IPVA, você vai ter combustível, vai ter pneu, vai ter seguro, estacionamento, um acidente que pode acontecer e no final não suporta. Inclusive, há pesquisas que mostram que o custo da prestação pode ser elevado em 70% no custo de manutenção do veículo, né? Essa manutenção que você falou, que é necessária. Combustível, por exemplo, não vai... Você comprou o automóvel para ficar olhando em casa? Não, ele vai andar, né? Tem IPVA, tem emplacamento, tem eventualmente seguro, reparos que você tem que fazer. No final do ano, você gastou 70% mais do que você previa, porque só pensou na prestação. E só pensar na prestação, ainda tem outra implicadora, que são os juros, né? Se atrasar. A gente nem pensa no eventual juro que está pagando por aquilo ali, né? Às vezes compra um e paga dois, né? Compra um e paga dois. Você compra uma moto por 10 mil e está pagando 20 de juros em cima daquilo ali, né? Mas achou que a prestação era suficiente ou cabia no orçamento naquele instante, então entende como um bom negócio e às vezes nem é. Encerrando esse nosso primeiro bloco, com que nível de consciência um professor se depara em relação aos alunos quando trata dessas questões? Há uma curiosidade, há um desejo de assimilar o conhecimento? Sempre. Até porque, como todo mundo hoje em dia é consumidor, então eles já chegam com suas questões até próprias, né? Eles querem, naquele instante ali, tirar as dúvidas do que eles vivem no dia a dia. E essas dúvidas do dia a dia deles, dos familiares, vão levar ao conhecimento do todo, que vai servir para toda a população. Então, é instigante, né? Muito bem. Quem participa dessas aulas em que fase do curso de Direito, por exemplo? Na Unifacisa é no 10º período. Né? Já no finalzinho do curso. Já no finalzinho do curso, né? A gente está em mudança de grade, né? Então agora seria o que é mais ou menos o 7º período hoje em dia. Muito bem. Estamos concluindo então o primeiro bloco do Ponto a Ponto deste final de semana e voltamos já. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Floriano Brito Júnior, advogado, professor da Unifacisa, que veio conversar conosco. Voltamos já. De governar. Nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, o partido vem transformando as cidades e trazendo mais qualidade de vida para todos. O Republicanos está de portas abertas para você participar junto com a gente das eleições municipais. Vamos juntos continuar fazendo a Paraíba avançar com mais oportunidades para todos. O maior partido da Paraíba também pode ser o seu. Filie-se ao Republicanos.
Estão abertas as inscrições para o FIES 2024 e na Unifacisa temos várias vagas em todos os cursos de graduação. Isso mesmo, muitas oportunidades para você conquistar a graduação que sempre desejou. Comece a estudar ainda no primeiro semestre. Inscreva-se até 15 de março em acessounico.mec.gov.br/FIES. Não perca tempo e venha fazer parte da Unifacisa com o FIES. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Os vereadores de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande protocolaram pedidos para instalação de 2 CPIs, 2 comissões parlamentares de inquérito. Uma para investigar questões ligadas à Secretaria de Saúde e a outra para tratar de questões ligadas ao empréstimo de 52 milhões de dólares. Daqui até o período eleitoral, os tempos devem ser de tempestades e trovoadas na casa de Félix Araújo. E a gente vai ao segundo bloco da entrevista de hoje com o doutor Floriano Brito Júnior, made in Campina. Made in Campina. Nascido em Campina. Nascido em Campina e campinense, né? E campinense. E raposeiro. Raposeiro. Está numa situação muito boa, não, né? Não. Está muito legal, não está dando para declarar por aí, não. Floriano, o curso de Direito foi na Unifacisa mesmo? Não, eu terminei em 2003, a Unifacisa tinha recém começado, a Facisa em 2000, então quando eu iniciei o curso, ainda não existia a Unifacisa. Eu terminei na UEPB. Concluiu em que ano? Concluí em 2003, né? E aí fiz especialização na UFPB, em Gestão Pública e Direito Administrativo. 2016... 15, 16, 17 eu fiz um doutorado, né, fora, voltei e aí iniciei os estudos como docente, nesse caso, lá na Unifacisa. E está desde 2000 Desde 2017, na casa. 7 anos já. 7 anos, ensinando. Graças a Deus. Legal. Você falou em mudança de grade, atualização de grade. No caso da Unifacisa, isso se dá com uma certa frequência? Não, a gente está passando por uma mudança realmente intensa, né, da grade mais tradicional, que divide o direito e as outras matérias por disciplinas, né? E agora são competências, onde visa muito mais trazer o aluno para a prática, sempre, sem, claro, desconhecer a teoria, né? Então, a gente tem novas formas de levar o ensino, senão aquele mais tradicional do professor ali 50 minutos falando para o aluno, né? Tornar as aulas mais interessantes. As aulas, né? Novas metodologias. E aí, como consequência, a grade também mudou para se adequar a essas novas situações, até para trazer, no ambiente do direito especificamente, né, direitos que não tinham, não existiam, né? A gente está tratando agora muito ambiental, de inteligência artificial, por exemplo, que há 3 anos ninguém se falava, né? Então, é necessário que haja essa reformulação e a gente vai conseguindo trazer as novidades para dentro do curso. Eu me preocupava muito com isso quando estava no curso de comunicação, porque, às vezes, e isso era uma coisa muito própria da época, o professor vinha com a teoria de 1950, que no rádio já não existia mais, e aí quem já trabalhava como eu acabava entrando numa espécie de choque com o professor, dizia, professor, isso não existe mais na prática, mas por isso é necessária, assim, uma atualização, né? É necessário. E a Unifacisa está sempre bem atenta a mudanças de mercado, a mudanças sociais, sempre muito bem assessorada, e aí traz esse subsídio que é muito bom para o professor, e no fim das contas quem ganha é o aluno e a sociedade que vai dispor daquele profissional. O profissional, né, vai sair preparado para aquele instante e com a visão de futuro, né? Não vai sair com uma década de atraso, não. Desde 94, já se vão 30 anos, quando entrou o Plano Real, que eu percebo que há redução de quantidade ou de peso, manutenção do preço ou até uma majoração. Como é que se explica isso? Pois é. Com a redução da inflação, o Plano Real teve essa estabilização econômica e ele é bastante interessante porque ele surge pouco tempo depois do Código de Defesa do Consumidor. A gente chama da segunda sociedade de consumo do Brasil. 4 anos depois, né? 4 anos depois, praticamente. Teve aquele período de URV, de mudança, né? Então, dá menos de 3 anos. E aí, ele surge num momento interessantíssimo para a sociedade, porque foi quando a gente conseguiu, finalmente, o nosso Código de Defesa do Consumidor. E essa sociedade que praticamente tinha um consumo limitado ao essencial, passou a consumir o supérfluo, né? Sim. Então, ele ficou famoso na época o frango, o iogurte, né? E as pessoas não traziam para dentro de casa porque era supérfluo. E com a explosão do consumo que ocorreu ali, depois ocorreu novamente com os planos sociais,
mais ênfase se deu ainda ao Código do Consumidor, porque muito mais gente passou a precisar da proteção estatal na relação do consumo. E aí, por vezes, o mercado se utiliza de meios como esse, de redução de quantitativo de produtos, para não aparentar que o preço aumentou, mas aumentou, proporcionalmente ele está mais caro. E o que a gente vem vendo agora, que talvez seja mais grave, é a redução na qualidade do produto. Também. É um produto tipo aquele, o leite condensado que não é leite condensado, é uma mistura láctea, né? Então, o consumidor, e com embalagens exatamente iguais às que se presume que elas deveriam ser, né? Então, o consumidor, ele é enganado. E um dos princípios fundamentais do direito do consumidor, desde lá de 1962, é o direito à informação. Não é o consumidor que tem que buscar informação. A informação tem que chegar para ele limpa, clara, irrefutável. E quando você se utiliza desses artifícios, trazendo inclusive embalagens parecidas, nomes parecidos, logotipos parecidos, para apresentar ao consumidor um produto de pior qualidade e do mesmo preço, você está enganando o consumidor. Essa informação não chegou de forma clara. E aí qualquer pessoa vai se enganar, vai pegar ali a lata de leite condensado, um requeijão que não é requeijão, é tipo requeijão, né? Então você vai comprando produtos cada vez de menor qualidade, distantes do que você imaginava que estava comprando e pagando mais. Agora, por que isso é permitido? Não é permitido. A questão é que, quando o consumidor não se coloca contra isso, não reclama, né, as empresas vão sentindo ali, ó, passou uma, passou duas, vamos tentando. Ninguém está reclamando disso, se colar, colou, né? Mas cabe só ao consumidor? Claro que não. Os órgãos de proteção do consumidor devem agir de ofício também. Eu sempre vejo a Secretaria Nacional do Consumidor, o PROCON daqui fez fiscalizações desse tipo, para que possa inibir essa situação, mas é em nível de indústria nacional, né? Então tem que ser algo realmente centralizado em Campinas, a gente não vai conseguir. Tem que ser no Brasil todo para dizer, olha, você não pode fabricar produtos assim, com essa clara intenção de enganar o consumidor. Eu já vi questões aqui em Campina Grande, por exemplo, de um produto que é vendido no país todo e a pessoa disse, eu vou reclamar a quem? Se a fábrica é no interior de São Paulo. Mas nesse caso, a reclamação feita aqui em Campinas. Ela pode ir para lá. Pode ir para lá. A vantagem do direito do consumidor é que a competência territorial para analisar o caso é do consumidor. Então, eu sou daqui e estou consumindo um produto feito no Rio Grande do Sul, pouco importa, vai ser analisado aqui. Aqui o Reginaldo Bastos, que é nosso chefe do estúdio, estava explicando que quando ele comprava, era adolescente, comprava biscoito creme cracker, vinha numa lata, né? Uma latinha de Flandre e tal, que hoje vem os biscoitos finos, que vem em latas. Aí depois mudou para embalagem plástica. Quando o Plano Real entrou, mudou de meio quilo para 400 gramas, ou seja, redução de 20%, e agora reduziu para 350 gramas. E o preço está aumentando, né? Ele disse que a latinha que ele guardava não tem mais. Não tem mais. E outro produto que é simbólico nisso é a caixa de chocolate. Se a gente lembrar a caixa de chocolate quando era mais novo, era uma caixa grande, assim, cheia. Agora a caixa vem com 5. Você sacode assim, dá para escutar quantos tem dentro, né? E isso é fruto dessa situação que você está dizendo aí, de redução da quantidade sem redução do preço. O que é que a gente pode falar sobre bancos, telefônicas, supermercados? Bancos e empresas de telefonia, enfim, de serviços. São os campeões? São os campeões de reclamação sempre. Sobretudo, o banco na parte de cartão de crédito, na financeira direta ao consumidor, né? Eles são os campeões porque envolve também a falta de educação para o consumo. Então, o consumidor acaba contratualizando indevidamente. É aquele negócio de você não ler contrato. Nem advogado lê contrato, eu gosto de brincar com isso. Então, a gente vai fazer um contrato virtual, e é muito comum que existam eles hoje em dia, pega aquela barrinha, corre até o fim, né, e bota aceito. Aceito o quê? Né? Não li. São contratos de adesão. E o contrato que você faz, o contrato que o nosso telespectador faz, que eu faço, é exatamente o mesmo, com a mudança só do cabeçalho. Quem é que está contratualizando? O consumidor não pode discorrer sobre as cláusulas, não pode discutir as cláusulas. Nesse tipo de contrato, há uma maior chance de infração ao direito do consumidor, porque é um contrato feito em massa, né? Pode não se adequar à minha situação. E aí, mais à frente, você vai ver que foi prejudicado. Por isso que essas empresas que têm uma gama muito maior de clientes e tratam de situações mais sensíveis, né, financeiras, elas têm uma quantidade de reclamação maior. E o banco ainda tem a questão da fila, né? Que até hoje, mesmo com a possibilidade de uso de aplicativos, de acesso remoto à conta bancária, a serviços, ainda tem uma grande parcela dos consumidores que busca a fila do banco presencial, até porque precisa para algumas situações. Para determinado serviço. Tem que falar com o gerente, tem que falar, enfim. E aí o serviço ele sempre é precário, sempre é aquém do necessário. E as filas preferenciais são maiores que as comuns. Pois é uma coisa que se interpreta de forma equivocada.
tenho um estabelecimento comercial, sou obrigado a dar atendimento preferencial, então eu vou criar um caixa preferencial. É uma opção, você pode criar um caixa preferencial, mas não é o caixa que tem que ser preferencial, é o atendimento. Então, eu posso, se eu tiver algum tipo de preferência, ser atendido em qualquer caixa. Desde que chegue e... Desde que chegue, né? Com preferência a todos os demais. Mas aí vai criar uma briga com quem está na fila, não vai não? Mas então o supermercado tem que criar mais caixas. Aí a opção foi, vamos criar caixas específicos para todo mundo saber que quem está ali é preferencial. Mas na hora que o preferencial fica maior do que o comum, então você vai ter que criar um segundo. Ou então adotar a técnica de permitir o acesso preferencial a qualquer dos caixas. As telefônicas, você compra um pacote de tantas gigas. Quem é que confere aquilo? Como é que você sabe se aquilo está sendo de fato entregue? Nem está sendo entregue. E eles não são obrigados a entregar. Olha só. Por convenção da Anatel, se você contrata 500 megas, por exemplo, de qualquer serviço, você vai receber 400 e está correto. Tem uma margem ali que é sempre para menos, né? Que é absolutamente generosa com as empresas, né? E elas se encastelam nisso e dizem, estou entregando exatamente o quanto a Anatel me permite entregar. Tem aplicativos que você pode ficar conferindo isso e tal, mas o consumidor, às vezes, por não ter ciência disso, não é nem consciência, é ciência, e não ter tempo, né? Quem vai ficar conferindo o tempo todo se está chegando os megabytes que você contratou? E aí, por vezes, quando você faz isso, você se depara com a situação de não estar recebendo por aquilo que você contratou. E o pacote, às vezes, é de 30 dias, eu vejo muito isso, colegas mesmo aqui na televisão, mas de repente eu estou sem crédito, não usou, sabe que não usou muita coisa e sumiu, acabou. E a conferência é muito complicada. Como também é complicado, que a gente vê hoje, e aí você me fez lembrar, serviços que são oferecidos ao consumidor, dizendo, olha, teste por 7 dias, né? Teve streaming, né? Tem um determinado streaming lá, você pode testar ele por 30 dias sem pagar nada por isso. Mas no contrato de teste já está previsto... Você já passa um número de cartão de crédito... Isso, já está previsto que você, depois de 30 dias, você adere à assinatura. E não é para ser assim, né? O consumidor não tem que dizer, eu não quero mais. O consumidor tem que dizer, testei e agora eu quero, daqui por diante, né? Então, o consumidor é lesado até nisso, né? Tem uma questão que me chama a atenção. Você vê o anúncio agora das montadoras de veículos, sai muito nas redes de televisão, e lá no final aparece um monte de letrinha bem miudinha que enche quase a tela toda e que passa em fração de segundo. Por que é que os órgãos permitem aquilo? Que ninguém consegue ler. Pois é. No direito do consumidor tem a questão do princípio do direito da informação. Então, ali seria para dizer, olha, as informações necessárias estão todas disponíveis ao consumidor. Passou rapidinho, mas passou aqui. Mas ninguém vai ver, ninguém vai parar a tela ali para ler. Eu acho que até parando não tem condição de ler, né? Não tem nem configuração na TV. Se você gravar e congelar, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque vai ficar distorcido aquilo ali. Então, acaba passando porque, às vezes, na televisão, o horário da TV é muito caro. Então, se você fosse parar para mostrar todas aquelas informações, você não teria tempo de mostrar o produto, né? Mas ela deve chegar ao consumidor de outra forma, né? Pessoalmente, através do site, através de redes sociais. Aquilo poderia ser dito, né? Até de uma forma resumida, talvez. Poderia, mas a gente vê isso acontecer, por exemplo, com medicamentos, né? No final da propaganda do medicamento, tem uma frase que é dita, esse medicamento não deve ser usado. E diz tão rápido que o consumidor também não entende, né? Todas essas situações são flagrantemente contra o próprio Código do Consumidor. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser procurado, né? Não pode ser usado em caso de dengue, né? E se você não escuta ali, aquela informação não valeu. É o que antigamente a gente tinha, por exemplo, com bula de medicamento. A bula de medicamento era impressa num tamanho de fonte de letra impossível de ser vista. Aumentou um pouquinho, né? Teve que aumentar, porque a informação tem que ser clara. Eu passei a informação para você. Tá, e que informação é essa que eu não consigo ter acesso? Por isso que manual de equipamentos, de automóveis, de equipamentos eletrônicos, se são importados, tem que ter uma versão em português. De que me adianta um manual em mandarim? Não, a informação está aí, mas eu não sei, você tem que me dar informação clara, precisa, em português. Golpes nas compras online. Demais, acontece demais. Todo dia tem, né? Todo dia tem. Tem porque o consumidor, às vezes, é desatento. Hoje é um dia de promoção, né? O Dia Internacional do Consumidor. O mercado está buscando o consumidor e está no direito dele de atrair o consumidor, de trazê-lo para aquisições, mas o consumidor tem que ficar atento. E os golpes são os mais variados, né? Alguém vê e diz, olha, está na promoção de determinado produto, vou te mandar o link pelo WhatsApp. E aquele é um link, às vezes, malicioso, que leva a uma tela que é igual ao daquele vendedor online, mas não é um site pirata, né? E você dá ali seus dados, seu cartão, nunca vai receber o produto, evidentemente, e ainda vai passar por um golpe. Enfim, são diversas maneiras hoje em dia, né? Que se pode levar o consumidor à fraude online, inclusive à perda de dados. Mas o que o consumidor tem que saber é que o fornecedor ele é responsável quando essa transação é feita dentro dos
primórdios de segurança, né? Então, o fornecedor tem que responder. Para a gente concluir, o Código de Defesa do Consumidor já precisa de uma atualização ou ele ainda está nos conformes? Ele é uma lei que conseguiu passar por esses 30 anos com alguma tranquilidade, porque ele é uma lei que a gente chama de principiológica, ele vai tratando de princípios. Direito à informação. Então, as regras de informação vão sendo mudadas, mas garantindo aquele direito que já esteve ali. Embora ele tenha tido alterações. A gente tem o decreto das compras online, que fez 10 anos agora, tem a lei do superendividado, que foi agregada ao Código de Defesa do Consumidor. Então, pontualmente, ele vai tendo alterações, sim. Mas até hoje ele tem conseguido, tanto é que é uma lei copiada por países vizinhos nossos, né? Ele tem conseguido suprir a necessidade do que a gente tem como sociedade de consumo hoje. Professor Floriano Brito Júnior, obrigado por ter vindo ao Ponta a Ponta. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento e espero encontrá-lo no próximo Ponta a Ponta. Felicidades e até lá.